Fazia tempo que eu não vi um vazamento desse nível na Apple. Desde o iPhone 4 lá esquecido num bar. Ative os serviços de localização. Melhor não. Ele mesmo. Vazou. Se eu apertar aqui, ó, ele vai... Agora dá pra ver, né? O quão ultra-wide é essa câmera. E esses foram os resultados que a gente conseguiu aí de single core e também de multicore. E muito bem, senhoras e senhores, hoje eu trago pra vocês um vídeo histórico aqui no Loop Infinito. Em 11 anos de canal, isso nunca aconteceu. A Apple acabou de anunciar o novo MacBook Pro com chip M4 e nós já temos ele aqui na nossa bancada. Na verdade, ele já estava aqui na bancada há alguns dias antes do anúncio. Esse que é o modelo de entrada, o modelo novo com chip M4, com 16 GB de memória RAM, que é uma novidade, e 512 GB de armazenamento. Mas como que a gente conseguiu, antes do anúncio, esse produto? Será que a Apple aqui no Brasil finalmente decidiu dar uma moral, uma bola, uma atenção aí pro Loop Infinito e mandou ele antes da hora pra gente testar com outras marcas que valorizam o nosso trabalho aqui? Será? Na verdade, não. Ele vazou antes da hora. Até os russos já fizeram um unboxing desse produto um mês antes do anúncio dele. E a gente também conseguiu. Ó. Ele tá aqui sentadinho na nossa bancada há alguns dias, esperando esse dia do lançamento pra gente comentar. Então roda a vinheta e vamos ao unboxing, um hands-on exclusivão do novo MacBook Pro com chip M4 aqui no Brasil. Vamos nessa. Pois é, galera, nessa semana, sem nenhum evento oficial, a Apple começou a atualizar os Macs com chips M4. Primeiro foi a vez dos iMacs coloridinhos, que ganharam aí uma nova versão. Depois, um novo Mac Mini redesenhado, muito menor e mais compacto, com chips M4 e M4 Pro. E agora chegou a vez dos MacBooks Pro. E esse novo MacBook Pro com chip M4 chega custando a partir de R$20 mil. Pois é, aumentou R$1.500 em relação ao modelo de entrada da geração anterior, que custava R$18.500 e agora é a partir de vintão. Que é justamente esse modelo aqui, ó, que a gente recebeu para testar antes da hora aqui no canal. Essa história é muito boa. Fazia tempo que eu não vi um vazamento desse nível na Apple, desde o iPhone 4 lá esquecido num bar. Dizem aí que deve ser umas 200 unidades que foram enviadas para algumas lojas ao redor do mundo antes da hora, e uma delas está aqui na nossa bancada. Vamos ver se ele vai ativar, né, quando eu abrir a caixa, porque talvez, né, vai que... Agora, antes de fazer o unboxing, nós temos aí algumas novidades interessantes no modelo de entrada. Esse carinha aqui, que tem o chip M4, ele já vem com 16 GB de memória RAM. Isso porque até os MacBooks Pro de entrada com chip M3, a gente tinha configuração que vinha com 8 GB. Então, o modelo mais básico era apenas 8 GB. E se você quisesse dobrar para 16 GB, você tinha que pagar um adicional aqui no Brasil de R$2 mil. Então, 8 GB de RAM do MacBook para Apple aqui no Brasil custa R$2 mil. Nossa. E deve ser por isso que o preço subiu de R$18.500 para R$20 mil, né? Então, que bom que agora o mínimo é 16 GB. Mas a Apple não falava que 8 GB era o bastante, não precisava de mais? Então por que agora a base é 16 GB? Bom, dizem eles que é para Apple Intelligence, a inteligência artificial não tão inteligente aí da Apple, pelo menos baseado nos resultados da Siri, que tá triste o negócio, né? Mas enfim, é bom que agora, modelo base, finalmente, né? Afinal é 2024, não faz mais sentido as máquinas virem com apenas 8 GB de memória RAM. Dá pra usar? Dá pra usar. No MacBook Air, eu acho que faz mais sentido, que é uma máquina para um uso mais leve. Eu uso um MacBook Air, né, com chip M3. E assim, no dia a dia, produtividade, né, e-mail, aplicativos aí como Slack, Teams, né, videochamadas, esse trabalho do dia a dia, navegação web, ele segura bem com 8 GB. Agora, se abrir um DaVinci junto com tudo isso aberto, aí não dá, você tem que fechar as outras coisas. Então, é bom que num Pro, para trabalhar mesmo, você tem aí pelo menos 16 GB de memória RAM. Mas o MacBook Air também acabou de ser atualizado e ele começa a partir de 16 GB também. Então, todos os MacBooks vendidos hoje, oficialmente aí pela Apple, a partir de 16 GB de memória RAM. Amém. Agora vamos ao unboxing e aí eu vou comentando sobre os outros detalhes dessa máquina. Bom, a caixa dele é igual à caixa do ano passado, inclusive o wallpaper, né, que vazou até o momento, né, pelo menos com essa unidade vazada aqui, é o mesmo da geração anterior, o que gerou muitas dúvidas quando a gente viu o vídeo dos russos lá, que vazou com muita antecedência. Mas, gente,
é real. Esse aqui é o produto. Ele chegou antes da hora. Às vezes a gente inventa aqui, faz uma graça no canal, mas hoje não. Hoje é o produto mesmo que vazou. É um momento histórico aqui no Loop Infinito. E vamos ao unboxing. Vamos abrir aqui essa caixa. Vamos tirar aqui as linguetinhas. Eu vou tirar com cuidado que eu não quero brincar com a sorte. Visto que a gente já tá brincando com a sorte publicando esse vídeo. Vamos lá. Ó, linguetinha número 1 aqui. Ó, linguetinha real. Se fosse da China... Se bem que vem da China, né? Mas vocês entenderam. E linguetinha número 2 aqui, ó. Só vai de uma vez. E chegou o momento. Vamos abrir aqui essa caixa e ver se tem um MacBook aqui dentro mesmo. Ó, a caixa ela tá meio judiadinha aqui, porque já não é mais aquela caixa bonitona que a Apple fazia antes, com um plastiquinho em volta. Agora eles mandam assim, ó, plástico reciclado. Ela vai amassando no transporte mesmo. E esse transporte aqui, esse transporte foi bem louco já. E agora é a hora, hein? Será que tem um tijolo aqui dentro? Será que essa é a trollada do ano? Ou não? Ó, é um Mac. Temos um MacBook aqui. Rapaz, ele tá pesadinho, né? Ó, faz tempo que eu não pego um MacBook Pro, né, de 14 polegadas. Mas, ó, aparentemente nós temos aqui um MacBook. Aqui atrás, ó, no plastiquinho tá escrito, tudo original. Cara, é um Mac mesmo, vazou antes da hora. Que vazamento absurdo esse, que a máquina chega na loja um mês antes do lançamento. Nós temos aqui o cabo USB tipo C MagSafe 3. Na cor preta, né, acompanhando aí a cor desse produto, que no caso aqui é a cor escura, é o Space Black, né? Essa é uma novidade também, ó, na cor aqui, ó, cadê a cor? No código aqui, ó, a sigla é SPB, o que traduz aí para Space Black, não é mais Space Gray. Regulamentação aqui e tal. É engraçado que vem um bloquinho aqui de, sei lá, EVA aqui dentro, sabe? Podia ser bem mais fino isso aqui, mas enfim. E tá aqui, ó, MacBook Pro. Inclusive, esse encartezinho aqui já confirma uma das mudanças, que nós temos 3 portas USB-C ou Thunderbolt 4 no modelo de entrada, que antes eram 2 portas. E o carregador aqui também, ó, carregador de tomada, ele está no padrão Estados Unidos, então já dá uma dica de onde veio essa máquina. Padrão Estados Unidos, carregador de 70 watts de potência. E eu acho que é isso, né? A caixa dele não mudou nada em relação ao MacBook M3. E o produto em si, o MacBook, bom, nós temos essa cor mais escura, ó, já dá pra ver logo de cara, que é um pouquinho mais escura aí em relação ao Space Gray. Mas não muita coisa também, viu? Tem um Space Gray aqui do lado, depois a gente vai comparar. Então não mudou muito não. E, abrindo ele aqui, ó, já ligou, já tá acendendo a maçã. Vamos tirar aqui essa proteção da tela. Aí, MacBook Pro de 14 polegadas com chip M4. E daí, ó, o primeiro MacBook Pro com chip M4 aqui no Brasil. Mas será que é o M4 mesmo? Bom, eu preciso fazer a configuração inicial aqui para confirmar, né? Então vamos lá. Como a gente está lidando com uma máquina vazada, tem uma opção aqui que é muito importante, que é o meu computador não se conecta à internet. Dados de privacidade, migração que eu não vou fazer, beleza, termos e condições, sim, aceito tudo, nome completo, Loop Infinito. Ative os serviços de localização. Melhor não. Tempo de uso eu configuro depois, a Siri depois. Não quero Siri. As cores não, as cores. Cala a boca! Sai! Sai! Touch ID. Vamos configurar aqui. O Touch ID não mudou. Tem muita gente que esperava Face ID nessa nova geração. Não temos. Seguimos aí com o Touch ID, que funciona bem, eu gosto. Escolher a aparência, vou deixar clara mesmo. Curta o Mac. É isso. Ah lá, botou. Agora vem aqui, ó. Quero ver. Sobre este Mac. Eu ainda tava na dúvida aqui se estavam trollando a gente e mandaram um M3 na caixa do M4, mas é real, esse é o maior vazamento aí na história da Apple nos últimos anos. A gente tem o produto aqui na bancada antes do anúncio, que eu tô gravando esse vídeo antes do anúncio oficial. Que dia, hein? É assim que os leakers se sentem? E eu sei que é difícil de acreditar, mas ó, só pra comprovar aqui pra vocês, ó, pra não ter captura de tela nem nada, ó, tô mexendo no brilho aqui da tela, ó, é um MacBook mesmo aqui, ó, não é captura de tela isso aqui. Eu vou aqui, ó, mostrar pra vocês, ó, vem aqui em sobre este Mac, tá aqui, ó, a janelinha, ó, é ao vivo aqui, ó, o meu movimento, tá? E vamos dar um zoom aqui, segura o Ctrl aqui e rola o mouse, né, aquele zoom de acessibilidade que eu gosto muito. E olha só, MacBook Pro de 14 polegadas, vou descer aqui, ó,
Apple M4, 16 GB de memória RAM, a gente só borrou o número de série por questões óbvias. Mas é ele, é o MacBook Pro com chip M4 em primeira mão aqui na bancada do Loop Infinito. Ó, só pra mostrar que na edição mesmo, ó, tô mexendo aqui ao vivo, tá? Aliás, olha só, MacBook Pro 14 polegadas novembro de 2024, o que sugere que essa máquina não tá atrasada. O lançamento ele sempre foi planejado para novembro. É que ele tá aqui na nossa bancada, é um vazamento absurdo mesmo. E puxando aqui o relatório do sistema, quero mostrar para vocês já algumas diferenças que nós temos nesse modelo. Então a gente tem essa questão aí dos 16 GB de memória RAM, mas tem uma outra questão também que vai trazer um pouquinho a mais de desempenho em relação à geração anterior, especialmente quando a gente compara com o MacBook Pro M3, modelo de entrada, que é a contagem de núcleos. Então deixa eu dar um zoom aqui, ó. Reparem que na contagem exibida aqui no relatório, nós temos 10 núcleos, né? Tá aqui, ó, 10 núcleos, 4 de desempenho e 6 de eficiência. Na geração anterior, se você comprasse o MacBook Pro mais baratinho, com chip M3, ele vinha com 8 núcleos de CPU. Então eram 4 núcleos de desempenho e 4 de eficiência. Então se você estava de olho no modelo de entrada, que é a única escolha para muitas pessoas que querem essa máquina, visto que os preços aqui no Brasil são um absurdo, esse carinha aqui ele já vai trazer um desempenho superior, tanto por trazer o dobro de memória RAM, como por trazer aí um chip que traz mais núcleos de CPU em relação à geração anterior. Então, se você acabou de comprar um MacBook Pro de entrada, modelo base, com chip M3, eu lamento. Mas uma dica, se você comprou na Apple Store aqui no Brasil, você tem aí uns 14 dias para levar lá, viu? Devolve, troca pelo outro. Agora, quando a gente fala da GPU, mantemos no modelo de entrada 10 núcleos, então isso não mudou. O que mudou era a CPU. Antes era 8 CPU, 10 GPU, agora é 10 CPU, 10 GPU, mas ainda assim podemos esperar aí um aumento no desempenho gráfico, visto que a gente está numa geração nova. Mas não muita coisa. Na apresentação lá do Mac Mini, quando eles mostram lá o chip M4, eles têm que comparar com o M1. E não é nem 2 vezes mais forte do que o M1. Então, se você está no M3 ou no M2, dificilmente vai ser um motivo para fazer um upgrade. E por fim, uma outra diferença que nós temos nesse modelo é a terceira porta Thunderbolt e também USB tipo C, que fica aqui do lado direito. Essa porta ela era exclusiva dos modelos que vinham com o chip Pro, então no caso o M3 Pro. Aqui não, o M4 não Pro já vai trazer aí essa terceira porta aqui do lado para complementar as outras duas que a gente tem aqui desse lado, né? Fora isso, em termos de conectividade, a gente tem aí o conector MagSafe, né? Essas duas portas Thunderbolt 4 que também são USB tipo C. Nós temos o conector unificado aí P2 e fone de ouvido, e aqui do outro lado nós temos aí, ó, leitor de cartão SD, a porta USB tipo C / Thunderbolt também, e uma porta HDMI. Ah, e a cor, né? E aí, esse Space Black é muito diferente do Space Gray? Eu tenho aqui um MacBook Pro M3 Max de 16 polegadas, vamos ver. Vamos tentar ver uma diferença aqui, ó, colocando do lado. Ah, gente, é a mesma coisa. Space Black. Mesma coisa. E quando abre aqui? Ó, não repara esse protetor que eu uso aqui, que é pra tecla não ficar suada. Não é que a tecla sua, mas vai desgastando a pintura e parece que ela tá melada, oleosa. Eu não gosto, então eu uso esse protetorzinho aqui, ó, pra preservar o teclado. Ó, parece que tem um ano de uso esse teclado. Ah, 0. Você também quer proteger o teclado do seu MacBook, ó? Link na descrição. Tá diferente. Não, é a mesma coisa. Space Black é o novo Space Gray. Achei que ia ser mais escuro, mas não é. Eu também não vi o vídeo dos russos lá, que eu não queria spoiler. E atrás? Atrás mudou, né? Não. Então aquilo que eu falei quando eu abri a caixa é efeito placebo. É efeito Will Burro, né, na verdade. Agora, outras duas melhorias que nós temos nessa máquina estão na tela e na webcam. A tela, sim, não é todos os MacBooks Pro que vão receber esse upgrade, apenas o modelo de entrada. Isso porque, na geração anterior, o modelo de entrada, que tinha apenas 2 portas USB, tinha um brilho um pouquinho mais fraco, um brilho de 600 nits no SDR, e agora é de 1000 nits no SDR, chegando até 1600 nits no HDR, que eu fiquei meio confuso quando eu vi essa informação, porque eu coloquei lado a lado aqui, ó, o meu MacBook Pro M3 Max, e aí eu coloquei esse daqui também do lado. Eu falei, ué, mas o brilho tá igual, não parece que tá muito mais forte. Isso porque só o modelo de entrada, né, que tem esse upgrade. Quando eu fui nas configurações de tela aqui, eu vi que esse cara aqui bate até 1600 nits, e é isso que nós temos agora também no modelo de entrada. Então, brilho um pouco mais forte. Agora, a webcam
um upgrade considerável. Nós tínhamos aqui uma webcam 1080p, beleza? Ela até boazinha aí com os efeitos que você coloca ali do Mac, né? Agora não, agora é uma webcam de 12 megapixels ultra wide que traz também palco central, uma funcionalidade que está aí nos iPads já há algum tempo e agora está chegando aí no Mac. Então olha só, estamos aqui no nosso MacBook Pro com o chip M4, eu tô aqui no Photobooth com a câmera aberta e nesse aplicativo, nessa configuração, não dá para perceber que ela é ultra wide. Porém aqui, ó, nós temos a funcionalidade, ó, de palco central, né? Além de retrato, que já dá uma tratadinha no fundo aqui bem legal. Eu gosto de usar esse retrato aqui, ó, mais fraquinho. Além da luz de estúdio, que vai melhorando, né, a qualidade da tela, a gente tem também aqui, ó, palco central. E aí, se eu me mexer agora, a câmera vai seguindo e aí a gente consegue ver como nós temos, ó, vou vir aqui para trás, ó lá. Agora dá para ver como ela é ultra wide, né? Tem um campo de visão, ó, bem mais aberto. E aí, se eu chegar aqui, ó, aí ela fecha mais. Então é igual o iPad, mas aí dá para ver como ela é mais ultra wide. E com uma câmera ultra wide, a gente tem a visualização de mesa no Mac, que antes só era possível quando você usava um iPhone como câmera, né? Então agora, se eu apertar aqui, ó, ele vai... Agora dá pra ver, né? O quão ultra-wide é essa câmera de fato, né? Ó, dá pra ver o estúdio inteiro aqui. Aí dá aqui, ó, pra você configurar, né? Onde vai estar a sua mesa. Então você tem que colocar mais ou menos assim aqui, né? Pra fazer um espacinho da mesa. Iniciar visualização de mesa. Aí ele vai tentar criar como se fosse uma câmera de cima, ó. Tô com um bonequinho aqui na mão. Distorce bastante a imagem, mas o software tenta compensar, né? E você consegue mostrar algum objeto como se fosse uma câmera 90 graus. Mas nesse caso você consegue mostrar apenas a visualização da mesa, não a câmera também, né? O iPhone ele usa duas câmeras para fazer isso, mas aqui é só uma mesmo. Agora, em termos de qualidade de imagem, eu desliguei os efeitos aqui para a gente avaliar. Dá para perceber que melhorou um pouco a qualidade quando a gente compara com o MacBook da geração anterior. Então aqui, ó, o M3 Max, a gente vê que eu vejo um pouco menos de detalhe, um pouco mais de ruído nessa imagem. Olha que eu tô dentro de um estúdio que tá bem iluminado. Aqui, apesar da gente estar numa câmera ultra-wide cropando no centro, né, pra gente ter um enquadramento similar, eu percebo que tá mais nítido. Não muito, não é, nossa, noite e dia, não. Mas tá um pouquinho melhor. A principal diferença é realmente você ter essa câmera que vai pegar muito mais do que esse quadro aqui, que a geração anterior pegava quando você precisa, né? Ela abre a ultra-wide aí, dependendo do aplicativo. O sistema, no geral, vai preferir colocar esse enquadramento, mas em algumas situações você consegue deixar mais aberto, dependendo aí da aplicação. Segundo dia. Bom, testei esse novo MacBook aqui por um dia e a primeira coisa que eu quero falar antes de entrar aí no benchmark é que a experiência de uso no geral, ela não mudou nada em relação à geração anterior. Então nesse vídeo eu não estou trazendo aí as especificações técnicas como, por exemplo, a tela, a resolução, a tecnologia mini LED, porque isso não mudou nada em relação à geração anterior e em relação a 2, 3 gerações, né? Desde o M1 é o mesmo design, não temos um redesenho. Há uma expectativa aí de um novo MacBook com tela OLED, talvez aí para o ano que vem, mas por enquanto a gente segue com a mesma coisa, né? Então a tela é mini LED, é uma tela aí com 120 Hz de refresh rate, que é muito boa e é comparável ao OLED, eu gosto bastante. Uma das melhores experiências de áudio que eu já vi em um notebook, né? O som dele é muito legal, em especial o do modelo de 16 polegadas, aquele me estragou, aquele som é incrível, é bom demais. E o teclado, o trackpad, a experiência no geral da máquina tá igual. Dito isso, vamos aí para um benchmark. Eu tive que conectar ele aqui, mas não teve nenhum problema, né? Não foi bloqueado, então tá tudo certo. E eu rodei o Geekbench 6 e esses foram os resultados que a gente conseguiu aí de single core e também de multicore. Então 3.857 pontos no single core, 15.139 pontos no multicore. Eu não tenho aqui um MacBook Pro com chip M3 para comparar, mas eu tenho o MacBook Air com chip M3, que é o mesmo chip que estava no MacBook Pro de entrada da geração anterior, 4 núcleos de desempenho, 4 núcleos de eficiência, né? Então 8 núcleos. Ele só, assim, não tem um dissipador de calor ativo, ele não tem cooler, né? Um fan, é dissipador passivo. Então, se eu fosse rodar um teste de estresse por muito tempo, daria uma diferença. Mas para um Geekbench básico, o MacBook Air, ele traz um desempenho próximo do MacBook Pro com o mesmo chip M3.
No chip M3, a gente conseguiu no single core 3.103 pontos e no multicore 11.798 pontos, o que representa um aumento de desempenho de single core do M3 para o M4 24%, multicore 28%. São números interessantes. O single core vale comparar um MacBook Air com o M3, que vai dar a mesma coisa de qualquer MacBook Pro, né? Single core até o M3 Max ele vai entregar a mesma coisa. Eu já mostro isso para vocês. Agora o multicore é aquilo, né? Eu tô usando aqui um MacBook Air, um MacBook Pro seria melhor porque ele tem a dissipação ativa, né, de calor, mas considerando essa versão de 8 núcleos que estava aí no MacBook Pro de entrada da geração anterior, vai ficar muito próximo. Isso aqui é mais uma comparação para a gente ter uma ideia. E eu também fiz aqui um teste de desempenho gráfico no Geekbench 6, rodando aí, ó, na API Metal, e ele marcou aí na faixa de 57 mil pontos. Já o chip M3 aqui no MacBook Air marcou 43 mil pontos. Porém, nesse caso, não vale o comparativo, porque o chip M3 do MacBook Air tem apenas 8 núcleos de GPU, enquanto o M3 do MacBook Pro tinha 10 núcleos de GPU. Então tá faltando uns 2 núcleos aqui para eu comparar. Então esses 2 núcleos fariam uma diferença, colocariam ele aí com 47 mil pontos, né? Tá aqui, ó, um resultado lá no Geekbench, né, já validado, de 47 mil pontos, 47.600 no Geekbench 6, na teste de GPU na API Metal. Então uma variação de 10 mil pontos nesse teste, o que representa aí um aumento de mais ou menos uns 20% no desempenho gráfico, né? Lembrando que a gente tem que considerar sempre essa contagem de núcleos igual, né? Agora, a título de curiosidade, como que fica esse M4 em relação ao outro MacBook Pro que eu tenho aqui, que eu venho usando, que é um M3 Max? Não é justo essa comparação, porque o M3 Max ele tem 16 núcleos de CPU e 40 de GPU. Mas assim, só para entender como fica o modelo base dessa nova geração com o melhor modelo da geração anterior. Então, começando com esse mesmo teste, ó, de GPU, o M3 Max com 40 núcleos de GPU batia aí 164 mil pontos. Quase 3 vezes o desempenho gráfico, mas também, né, 10 núcleos para 40 núcleos de GPU é uma diferença absurda. Agora, nesse teste do Geekbench, eu esqueci de tirar o protetor de teclado aqui, ó. Eita, nós. Ó, vou tirar ele aqui, por isso que o teclado tá 0, link na descrição. No emoji, não quero emoji, cadê o emoji aqui? Sai. Agora, no teste de CPU, aqui a gente comprova, ó, que o desempenho single core é o mesmo em M3, M3 Pro, M3 Max. Não muda do Pro, do Max, do normal, do Ultra, porque é o mesmo único núcleo que está sendo testado dessa arquitetura. Então a gente tem aí a mesma faixa de 3.100 pontos, mantendo aí esse aumento de 24% no desempenho, mas em multicore, né, 21 mil pontos, porque a gente tem aí 6 núcleos a mais aqui, 16 núcleos no M3 Max, uma diferença aí de 40% de desempenho, né, de 15 mil para 21 mil pontos. Então, é só por curiosidade aí esse comparativo. Então é isso, esse foi um primeiro benchmark aqui comparando o desempenho do chip M4 com o chip M3. O único teste que a gente pode levar à risca que eu fiz aqui, né, que a gente pode considerar para valer, é o single core. O multicore não, por vários fatores que eu falei, e também por a gente estar considerando um M3 de 8 núcleos contra um M4 de 10 núcleos. Mas essa comparação é válida quando a gente considera que eu estou analisando aqui o modelo de entrada, o MacBook Pro da geração anterior com chip M3 e agora com chip M4. E aí essa diferença de 2 núcleos a mais traz esse desempenho multicore de quase 30% superior, com um salto no desempenho entre gerações maior do que as gerações anteriores. Então do M1 para o M2... não mudou quase nada. Do M2 pro M3 melhorou um pouquinho, e aí do M3 pro M4 a gente vê um salto maior de desempenho, mas em parte por essa mudança da gente estar avaliando o modelo de entrada. Se a gente avaliar o modelo M4 Pro, por exemplo, que a gente vai fazer aqui num segundo momento, não vai ser um salto tão grande porque a contagem de núcleos vai ser igual. Mas para quem tá de olho nesse modelo de entrada, essa geração se tornou muito mais interessante, porque agora já começa com 16 GB de memória RAM, já vem aí com 2 núcleos a mais de CPU, e isso é a Apple
Apple correndo atrás da concorrência, né? Porque os notebooks com Snapdragon X Elite já vem com 16 GB de memória RAM e agora a Intel com Lunar Lake também está colocando 16 GB como base. Então os MacBooks, o MacBook Pro ainda seria o único com apenas 8 GB, né? Vindo aí numa categoria mais, eles falam, que é para profissional, enfim. Lembrando que o MacBook Air também foi atualizado e agora começa com 16 GB. Então é isso, esse foi o nosso unboxing hands-on e também já um benchmark do MacBook Pro com chip M4 antes da hora, antecipado aqui, exclusividade aqui para vocês. No geral, eu achei positivo essas melhorias no chip M4, porque assim, quando eu assisti o evento do Mac Mini, e aí o evento não, né, que eles não fizeram evento, só anunciaram, mas colocaram um vídeo lá no YouTube. Tem uma hora que eles mostram ali os gráficos de benchmark do chip, no caso o M4 Pro, eles comparam só com o M2, o M1, não comparam com o M3 Pro, né, com a geração anterior. Então eu já falei, putz, não deve ter melhorado nada. Mas nesses testes aqui a gente até viu algumas melhorias, né. E eu acho engraçado que na hora de falar de jogos, sabe qual jogo eles colocam? World of Warcraft, olha aí. Dizendo que o desempenho gráfico do M4 tá 2.2 vezes melhor do que o M1 e 1.4 vezes melhor do que o M2. E assim, se comparar com o M3 não vai ser um número interessante, então eles nem colocam. Aliás, eles usam World of Warcraft porque é o único jogo mais popular, né? Um jogo, não vou dizer AAA, porque, né? Motor gráfico de 2003, pelo amor de Deus. Que roda nativamente em ARM, tanto no Mac quanto no Windows. Inclusive, quando saiu o MacBook Air M1, já tinha uma build desse jogo. Alguém lá na Blizzard gosta muito de jogar em Mac e otimizou o jogo para isso, né? Então... enfim, queria que mais jogos tivessem essa otimização. No vídeo da Computex, lá da placa do World of Warcraft, eu falei que eu ia voltar a jogar para pegar o Tier 2 de Paladino. Ó. Dito e feito. Peguei esse negócio. O evento começou semana passada e já tá aqui, ó. E ficou bacana, hein? Ficou bonitão. Olha lá, Paladino tancante. E, ó, tá rodando o jogo aqui, ó. Mais de 100 quadros por segundo, fora da bateria. O MacBook Pro, ele me estragou por causa disso. O Apple Silicon me estragou por causa disso. Você consegue ter um desempenho gráfico, até para jogar, dependendo do jogo, é claro, a nível de um notebook gamer, e dá para trabalhar com uma bateria que dura mais de 10 horas fora da tomada. Então, uma combinação muito bacana. Eu quero ver a hora que, no mundo dos PCs, a gente conseguir ter um chip ARM com uma GPU dedicada, que a GPU só liga quando você precisa de fato. Aí vai ser muito louco. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo interessante, esse foi um vídeo diferente. E eu sei que desde o começo do vídeo, muitos estão se perguntando, mas como que o Loop Infinito conseguiu esse MacBook Pro M4 antes do anúncio do vídeo? Porque essa máquina aqui, ó, a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, fazendo esse hands-on, não tá nem no site da Apple listado. Bom, eu conto pra vocês. Antes de mais nada, um abraço aí pro nosso amigo Rodrigo de Brasília, que ajudou a viabilizar essa loucura aqui. Valeu mesmo. E assim, como é que a gente conseguiu? Uma loja que tá aqui no Brasil recebeu essa máquina antes da hora. Já estava em mãos com essa máquina e vendeu ela para um cliente aqui de São Paulo, que é fã do nosso canal, e emprestou para a gente poder fazer esse vídeo. Então ele comprou, tem nota fiscal, tudo certinho, só que foi bem antes da hora. Eu não sei os bastidores disso, eu só sei essa parte que chegou até a gente, porque a gente não procurou essa máquina. Ela caiu de paraquedas aqui nesse último final de semana e aí a gente pôde trazer esse vídeo aqui para vocês. Então é basicamente isso. Eu sei que todo mundo tava esperando uma história de espionagem, da gente conseguir uma coisa muito mais complexa, mas é muito simples. Simplesmente alguém já tava com a máquina na mão, chegou pra gente e falou, vocês não querem fazer um vídeo antes? Eu falei, opa, é claro que eu quero. Então é isso, galera, muito simples. Esse foi o nosso primeiro vídeo aí desses novos MacBooks com chip M4. Devemos ter aí também o M4 Pro ou o M4 Max nas próximas semanas. Fiquem ligados aqui no canal pra isso. E comentei também o que você achou desse novo MacBook. Eu gostaria de uma atualização no design, mas acho que vai ficar pro chip M5. Então é isso, curtiu esse vídeo, deixa o seu like e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!